Se você é pai, mãe, professor, professora, assistente social, ou seja, qual for a profissão que trabalha com adolescentes, eu quero indicar esse livro aqui, A Psique Adolescente, Richard Frankel, da editora Vozes. Deixa eu explicar um pouquinho. O que acontece? Eu sou mãe de um menino de 12 anos e eu trabalho com 6º a 9º anos. Quem trabalha com essa faixa etária sabe que é um desafio a cada dia. E muitas vezes a gente ouve assim, esses adolescentes de hoje em dia não têm educação, eles não têm perspectivas. E a gente sai rotulando assim, né? Pega rótulos do nosso jeito e joga. Então, esse livro foi escrito para terapeutas, mas contém muita coisa que que vai nos ajudar, muito ensinamento que vai nos ajudar a mergulhar um pouco na mente dos adolescentes e entendê-los e conseguir trabalhar com eles melhor, tá? Então, trouxe minha cola, é claro que eu não sou besta. O que acontece? O livro, ele é dividido em 4 partes, tá? Como eu falei, ele foi escrito e trouxe perspectivas teóricas, né, da psicologia, mais para como os terapeutas vão saber trabalhar com essa fase, né, do adolescer. Então, essas 4 partes, né, trazem, como eu falei, as perspectivas teóricas da psicologia da adolescência, né, mostra a necessidade de termos clareza sobre alguns processos da adolescência, como iniciação e morte, e essa morte não no sentido literal, mas que muitas vezes pode chegar ao sentido literal, tá? E iniciação no sentido de que ele está se despedindo de uma fase que é aquela fase da infância e está começando um processo novo, um momento novo, e às vezes quem lida com adolescentes, principalmente pais, até falam, nossa, um novo ser humano que apareceu lá em casa, eu não conhecia essa pessoa. Exatamente, ele precisa desse processo de iniciação para se desvincular de pai e de mãe. Muitas vezes isso vai se reverberar até nas escolhas que eles fazem para realmente ter esse afastamento, eles buscam esse afastamento, tá? Mostra também, né, convida Jung para conversa, né, e nos ajuda a entender alguns conceitos. Gente, eu não sou psicóloga, tá? Tô trazendo assim meu olhar de professora, mas alguns conceitos de persona e de sombra, para que a gente possa entender como que os adolescentes, por que algumas vezes eles fazem enfrentamentos, ele percebe que algumas personas dos professores são algumas personas muito ali rígidas, muito fechadas ou muito falsas até, muito frágeis, e a questão da sombra, as coisas que a sombra geralmente é aquele lado, né, obscuro, aquele lado com o qual a gente não quer lidar, e a gente também tem na gente, e o adolescente obviamente vai ter, e muitas vezes a gente vai ter que lidar com essas personas e sombras, tá? E a última parte ele fala mais da mudança de paradigma da psicoterapia com adolescentes. Então, principalmente as 3 primeiras partes, mas não descartando a última, tem muita coisa que a gente pode tirar dali de proveito. Então, como eu falei, muitas vezes a gente encontra na nossa sala de aula os embates, o rótulo, né, sem conhecimento desse paradoxo que é essa fase da vida. Talvez muita gente, talvez se você é professor aí, você teve lá a psicologia da aprendizagem, em que você teve lá, estudou Piaget, estudou Vygotsky, então você sabe um pouquinho as fases de maturação, para ensinar coisas que sejam mais abstratas, mas talvez não tenha, eu pelo menos não tive, um conhecimento de como lidar com essa pessoa que é o adolescente, mas todos nós fomos, né? E o autor ele fala que muitos de nós talvez tenhamos escondido, lá no fundo o que é isso, o que é ser adolescente, talvez a gente não se recorde, ou a gente até se recorda e foi dolorido pra gente, então é importante a gente resgatar e estar em paz com o que foi esse adolescer pra gente, para que a gente possa lidar melhor com os nossos alunos, que a gente possa ter menos receio e mais disposição de escutar essas experiências nossas, né? E de lidar com o que esses adolescentes estão passando, a gente não vai fazer psicoterapia com eles, deixando isso muito claro. Tem professor que pensa, eu sou psicólogo. Não, querido, você não é um psicólogo, mas você vai entender
se realmente aquele aluno vai até precisar de um encaminhamento psicológico, como muita gente manda, porque assim, eu não estou dando conta, manda para o próximo, manda para a coordenação, manda para o psicólogo, manda para o psiquiatra, enfim, às vezes não é nada disso, você só precisa entender essa fase. E o autor diz o seguinte, este livro é uma tentativa de despertar mais uma vez para as emoções da adolescência, para que, ao reencontrá-las na fase adulta, tenhamos menos receio e mais disposição para escutá-las. Então, aquelas emoções nossas da adolescência, que muitas vezes ficaram ali abafadas, a gente precisa dar voz a elas para que a gente possa, da melhor maneira, conseguir dar voz aos nossos alunos ao seu processo de adolescência, né? Então, eu separei tantas páginas aqui que não vai caber, eu fui marcando assim páginas e páginas para trazer, mas eu vou, pelo menos alguns trechos, eu vou compartilhar com vocês que são professores. Aí agora a minha fala vai mais especialmente para professores, porque a gente lida, né, na sala de aula o tempo inteiro. A insegurança que marca a adolescência se deve em parte à sensação de ser vulnerável ao outro no contexto dos relacionamentos. Nossa contrariedade com a natureza não comunicativa dos adolescentes ignora a possibilidade de que eles ainda não tenham estabelecido uma forma estável de se relacionarem que os permita resguardar o que sentem como mais importante. Então eu marquei aqui como, nossa, às vezes a gente quer que ele fale, apresente, desenvolva, se solta, e ele ainda não está confortável nesse papel de estar se expondo para o outro, e a gente às vezes não percebe isso, porque talvez tenha esquecido que nós mesmos, como adolescentes, queríamos estar ali, escondido na multidão. Talvez você fale, mas ele quer aparecer. Alguns que querem aparecer não é porque eles querem aparecer, é uma forma de chamar por atenção, não assim no sentido de quer chamar a atenção, mas está precisando de atenção individualizada. E aí ele fala sobre os adolescentes que zombam às vezes de adultos, ele traz assim: hoje reconheço que junto com o simples prazer de zombar de um adulto, esses ataques à persona adulta podem ter como objetivo testar a resiliência da identidade adulta. Então, ele fala que se o adulto estiver confortável consigo mesmo para brincar com a sua persona, o adolescente vai também estar mais disposto a se descontrair. Agora, quando aquela pessoa rígido, frio, impassível, não muda, distante, o adolescente ele também está ali o tempo inteiro buscando provocar. Isso talvez já tenha acontecido quando você, ou alguém que você conhece, começou a dar aula e essa pessoa não tinha tanta competência ainda de manejo de turma e ela escolheu ser o quê? O ditador da turma, e muitas vezes o tiro sai pela culatra, isso não vai dar certo, ela acaba não conquistando os alunos e não conseguindo fazer seu trabalho, e às vezes tendo até mais problema de disciplina do que aquele professor, que eu não estou falando aquele professor que também vai para outro extremo de insegurança e acaba querendo ser amiguinho dos alunos em vez de ser amigos dos alunos, mas os dois extremos são ruins, né? O ditador, né? Aquele que acha que é amiguinho dos alunos, mas aquele professor que consegue realmente ensinar com afeto, né? E aí eu separei aqui agora a página 202, para todos nós, tá? Como pais, terapeutas e educadores, temos que lidar com o nosso próprio lado cruel, que quer insultar, menosprezar, zombar ou constranger uma pessoa em desenvolvimento. Vou ler de novo. Como pais, terapeutas e educadores, temos que lidar com o nosso próprio lado cruel, que quer insultar, menosprezar, zombar ou constranger uma pessoa em desenvolvimento. Só por essa frase aqui eu acho que já vale a pena a nossa leitura, a gente refletir até que ponto às vezes nós, inclusive por nossa ignorância, nossa incompetência em relação a lidar com adolescentes, talvez estejamos fazendo isso, talvez estejamos zombando deles, talvez estejamos fazendo pouco caso dos seus dilemas, né? E ele fala aqui que, por um lado, os adolescentes, eles testam os limites, querem que os pais, né, os professores cedam esses limites,
mas por outro lado eles também estão buscando o senso de direção e limites. Então é muito importante a gente lembrar quem é o adulto também da relação e que o nosso papel vai ser mostrar, delinear esses limites. Ele fala que é um espaço seguro no qual eles possam vivenciar a intensidade dos novos impulsos que eles sentem. Então, pais e mães, principalmente, sim, é nosso papel delimitar esses limites. E professores também, muitas vezes a gente tem enfrentado aí as mazelas da educação de que o professor não pode nada, mas é importante estabelecermos os combinados, desde cedo, na verdade, mas os combinados nas nossas salas de aula. Então, assim, é um livro que tem 345 páginas, mas que é uma linguagem fácil, embora tenha sido feito para terapeutas, dá para a gente entender muito bem, mesmo quem não tem conhecimento de psicologia, como é meu caso, eu não tenho conhecimento, nunca estudei psicologia, para além do que a gente estuda para buscar entender um pouco mais nossos adolescentes e como ensinar, tá? Então, é um livro riquíssimo, é um livro que eu acho que deveria ter um grupo de estudo nas escolas para a gente mergulhar um pouco mais, entender com a equipe pedagógica toda, então coordenação, orientação pedagógica, orientação educacional, direção, professores de todas as disciplinas, porque se você lida com adolescente e não sabe qual é o processo pelo qual ele está passando, fica um pouquinho mais desafiador conseguir trabalhar. Se você é pai e mãe, não vem com manual, a gente não aprende, né? Muitas coisas a gente aprende ali com a prática, mas a gente entender o que está se passando ali na cabeça do adolescente, porque às vezes a gente fala, mas eu já fui adolescente, não era assim. Mas muitas vezes a gente nem lembra as coisas pelas quais a gente passou internamente. Então essa é uma viagem, esse é um livro que eu indico que a gente possa ter na nossa literatura, como pais, mães, terapeutas, é claro, assistente social, trabalhou com adolescente, vamos dizer assim, de 12 aos 19, 20 anos, né? O adolescente aqui não é tão novinho como alguns podem pensar. Eu acho que você trabalhou com essa faixa etária que está passando por esses momentos. É um livro mega indicado. E eu queria saber, você já conhece, você já leu? Comenta aqui para eu também trocar figurinha, porque eu não conheci ainda ninguém que leu. E eu quero que mais pessoas leiam para que a gente possa debater. Então, muito obrigada, Editora Vozes, por um livro de tamanha excelência para todos nós, especialmente nós, educadores também. Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo.